Muita alegria, mais uma vez, nós estamos nessa casa abençoada e é inevitável nós não lembrarmos da nossa querida irmã, né? Nossa irmã Marlene, mas, ao mesma forma, a gente precisa compreender que a vida segue. Tudo na vida material é transitório e passageiro. Até as almas boas que convivem conosco, cedo ou tarde, precisam seguir novos caminhos, fazer novos amigos, retemperar o espírito e recomeçar novas experiências e novos aprendizados ao lado de almas também que já estão encaminhadas no desejo do bem. E nós ficamos com um rastro de luz, né, que a nossa irmã deixou para nós, a instituição sede, aqui o centro e todas as demais obras sociais, as equipes todas de colaboradores que precisam estar firmes, decididos, porque uma coisa eram os discípulos do lado de Jesus e outras coisas eram os discípulos sem Jesus. Então eles tiveram que assimilar a melhor energia do Senhor, trazer do campo das ideias, do entendimento, do pensamento para o campo do coração, e aí transformar tudo que tinham aprendido com Jesus em forma de obras, em forma de trabalho, e levar a missão de Jesus adiante, levar o Evangelho, a divulgação, o ensinamento, a exemplificação e o socorro pronto ao semelhante, através do esforço individual. Não seria Jesus em movimento, mas graças ao trabalho de renúncia, devotamento e dedicação desses irmãos, nós varamos séculos e o Evangelho continua sendo um verdadeiro roteiro de luz e um companheiro amigo. É Jesus materializado através do Evangelho na terra para todos nós. Por mais que nós tenhamos desfigurado o Evangelho, ele ainda continua sendo em essência a obra imperecível, fundamental para o nosso crescimento, para a gente compreender a vida terrena e entender a vida espiritual. Então, nós desejamos, como sempre, que nossa irmã e todas as entidades espirituais na casa estejam todos muito bem, que possam nos dar a devida assessoria a todos nós que aqui estamos, e continuarem dando o suporte imprescindível para que a obra siga adiante. Com certeza, os meninos estão dando conta, né? Com bastante devoção estão dando conta. O nosso tema esse é um tema para a turma lá fora, tá, pessoal? Nós aqui não temos esse problema, não temos? Apego não é nosso problema, nem a questão do desapego. Apego e desapego, dilemas da vida e da evolução. Por que o desapego é um dilema? O apego por si já é um dilema, porque ele gera uma série de desconfortos para o espírito. O que a primeiro momento parece que nós estamos muito convictos, muito seguros, tomando posse de certas coisas, ou de pessoas, ou de coisas, ou de situações, cedo ou tarde, se nós estivermos excessivamente agarrados àquilo, cedo ou tarde aquilo se transforma para nós não em algo seguro, mas numa possível instabilidade, porque tudo que nós nos agarramos excessivamente, de forma às vezes possessiva e doentia, transforma-se numa dor cedo ou tarde para nós. Vai gerar desconforto. O desapego também é um dilema, porque desapegar-se, nós precisamos de um estado de consciência. Talvez o mais importante deles é nós compreendermos a nossa condição de espíritos imortais. Porque a vida terrena se justifica por si mesma, nós temos mais é que trabalhar mesmo, conquistar bens materiais, vencermos materialmente, temos segurança material, mas todos nós, todos os dias temos testemunhos de que um dia ou outro, tudo que possuímos materialmente ficará na terra. Isto quer dizer que nós temos direito a possuir o que Deus, que é realmente o Senhor de tudo, nos permite ter a posse de certas coisas, mas depois de um certo tempo, nós precisamos aprender que cedo ou tarde, tudo que se refere ao mundo material, até mesmo os sentimentos que nós agasalhamos exaustivamente, longamente no espírito, cedo ou tarde a gente precisa mudar a estrutura da nossa psicologia, mudar o nosso emocional, para que a gente possa se sentir realmente livres.
O espírito só é feliz livre. Isso é fundamental que a gente aprenda. Se a gente não aprende pelo entendimento, pela lógica, nós aprendemos pelo sacrifício e pela dor. Cedo ou tarde a vida nos convida a determinados desapegos. Tanto é que tem coisas que eram importantíssimas, imprescindíveis na nossa vida, e depois de um tempo de sofrimento a gente chega à conclusão de que não é mais. Porque a vida anda, a vida caminha para frente. A evolução suscita da nossa parte uma atenção especial para a nossa condição de espíritos imortais. Nós somos seres que devemos viver a transcendência. Pé na terra porque estamos encarnados, mas olhos voltados para o mundo espiritual, que é o nosso destino, de onde viemos e para onde retornaremos. Lá levaremos a bagagem do que acumulamos na terra. O que nós levamos? Levamos somente as construções positivas do espírito. Quais são elas? Amizades verdadeiras, atenção à família, trabalho honesto, integridade de caráter, aplicação das virtudes do bem, desejo sincero de produzir no bem. Por isso que todos nós podemos ficar confortáveis e tranquilos. Nossa irmã Marlene também era um ser humano como todos nós, mas se encontra agora detentora dos recursos da sua semeadura terrena. O bem que ela plantou, ela está colhendo, em forma de alegria na alma, de redenção espiritual e de possibilidades novas de crescimento e de auxílio e de evolução. E nós devemos nos alegrar com isto. Nos sentimos felizes, porque ela simplesmente abandonou o corpo e passou para a vida espiritual. Essa imagem ainda, eu gostaria que vocês olhassem novamente nessa imagem. A impressão que nós temos aí, a gente pode dizer que aqui obviamente são duas pessoas, dá a impressão que as pessoas estão amarradas uma na outra. Existe um laço, mas vocês percebem a frouxidão desse laço? Além da frouxidão do laço, qualquer pessoa pode, a qualquer momento, de qualquer lado, retirar a mão e romper elos doentios e relacionamentos de apego, uma pessoa na outra. Vamos guardar essa imagem que ela vai ser importante. A amarra ou solução para a evolução da felicidade. Quando nós achamos que temos que carregar as coisas na marra e sustentá-las na marra, porque aquilo é imprescindível para nós, nós deveríamos avaliar melhor o que nós estamos fazendo conosco mesmo. Essa imagem mostra uma pessoa carregando um coração de pedra montanha acima. Às vezes nós paramos para pensar que a nossa vida passa a se transformar nisso. Nós insistimos tanto em manter certas coisas, certas pessoas, certos valores, certos pontos de vistas, que nós ficamos sozinhos, puxando um coração de pedra, endurecido, embrutecido, preso na fixação, e nós vamos arrastando aquilo morro acima, no sentido de conduzir aquilo como se aquilo fosse fundamental e imprescindível. E aquilo já está se tornando uma coisa pesada, onerosa, que não nos dá benefício e nós insistimos em carregar. Apego. O apego tem origem no instinto primário de sobrevivência, e dependendo do meio no qual a pessoa vive e foi criada. Então vamos entender um pouquinho o apego. É óbvio que nós, por instinto de sobrevivência, nós aprendemos que para conservar a nossa individualidade, seria necessário nós retermos o necessário para a sobrevivência. Faz parte da natureza humana, nós jamais vamos nos abandonar na vida, porque quando nós nos abandonamos também, dá a impressão que nós somos desapegados, mas às vezes não é um desapego, é só uma luxúria do espírito de dizer que ele não tem apego, ou um abandono de si próprio por desgosto da vida. Na verdade, nós precisamos do essencial para viver. Vamos pensar nisso? O essencial para viver. O Chico costumava dizer, na sua simplicidade, que se na vida difícil nós tivermos um prato de comida por dia, será o suficiente para que a nossa manutenção física, o nosso organismo sobreviva e nós possamos cumprir o nosso papel na terra. Se nós tivermos um canto singelo para viver e morar, e transformarmos esse recanto simples ou sofisticado num ambiente de alegria, de felicidade nosso, onde a gente usufrui enquanto está encarnado, sem viver agarrado a ele, sem se isolar do mundo, mas transformar o nosso lar, humilde ou não, num recanto de alegria, de felicidade, de produção no bem, nós já temos o suficiente para sermos felizes.
Se nós tivermos um veículo de locomoção no mundo de hoje, um instrumento de comunicação eficiente, se nós tivermos possibilidades físicas de podermos locomover, temos facilidade de tempo em tempo fazermos algo que nos agrada o espírito, uma leitura, uma visita, uma viagem, basta para que a gente possa retemperar o espírito e voltar à rotina da nossa vida. Se nós temos um emprego, mesmo que seja um emprego que não nos agrade, mas que nos dá o pão na mesa todos os dias, já é motivo de nós valorizarmos aquilo e acharmos que aquilo merece a nossa atenção. Se possuímos uma riqueza financeira, material compatível, sabamos usufruir dela, porque pode ser fruto, geralmente é fruto de um trabalho, de um esforço pessoal, de uma dedicação. Mas nunca nos esqueçamos que o possuir não nos coloca numa condição superior na vida e nem nos convida à frieza, à indiferença, à distância do semelhante. Porque a riqueza maior é aquela que nasce na intimidade do coração. E quanto mais riqueza na alma você tem, mais desapegado você é e mais você usufrui dos bens que a vida te oferece. Então o apego pode nascer numa raiz primária nossa evolutiva, mas ele não se justifica quando ele começa a raiar em nós termos posse além do necessário. E possuindo além do necessário, a gente retém de uma maneira sovina, ávara, distante da sensibilidade com o outro. Pode acontecer que, às vezes, a nossa avareza, o nosso apego excessivo, é fruto de uma vida de muito trabalho, períodos de vida de muito sofrimento, de muita dor. Mas depois de um certo tempo, a gente conquista o equilíbrio financeiro e nós nos sentimos mais confiáveis. Só que a gente imagina assim: eu possuo e agora eu preciso reter o máximo possível. Então a pessoa não consegue nem usufruir do bem que possui. É tão apegado ao que possui que não sabe compartilhar do próprio bem que usufrui. E quanto mais compartilhar com as outras pessoas. Há muita alegria em compartilhar, muito mais do que receber. É algo que nós precisamos aprender na vida. Quando nós somos generosos, quando nós geramos vínculos empáticos, quando nós vamos em direção ao outro, como um convite que recebemos hoje, não é, para o chá, nós não vamos só participar de um evento solene, agradável, em homenagem à casa, nós vamos compartilhar forças e energias em obra da obra social, que naturalmente haverá um retorno energético em benefício de nossa própria vida pessoal. Há mais alegria em dar do que receber, muito mais. Todos nós somos apegados a alguma coisa, isso é óbvio, em fruto dessa transitoriedade que nós temos das coisas, mas a gente sabe que por mais que você segure algo, cedo ou tarde aquilo pode escorregar das suas mãos. Por mais previdente que nós sejamos, cedo ou tarde as coisas podem fugir do nosso controle e da nossa posse, da nossa administração. Então nós precisamos aprender a colocar o coração na vida, nas coisas que possuímos, nas pessoas que convivem conosco, mas sempre cientes de que nós estamos transitoriamente com as pessoas, e transitoriamente de posse das coisas, e transitoriamente na vida material, e de repente as coisas podem se modificar para nós. Nós precisamos levar algo conosco, e certas bagagens não é um centavo sequer da vida terrena. Há uma passagem de Jesus em que ele diz assim: um homem muito realizado e satisfeito da sua colheita, depois de uma semeadura farta, de uma grande colheita, ele vê aquela colheita toda e fala: olha, derribem os celeiros velhos, ergam os celeiros novos e coloquem todos os providentos dessa minha colheita lá dentro. E assim feito, ele senta-se diante de todo aquele galpão imenso com os providentos da sua colheita, do seu trabalho, e diz a si próprio: alma minha, descansa tranquilamente, porque daqui para o futuro nada mais você precisará, porque você pode ficar tranquilo e confortável, que você tem tudo o que precisa. Aí Jesus, então, aproveitando a narrativa, se volta e diz o fechamento da passagem, que alguém da espiritualidade se volta para aquele indivíduo e ele diz assim: tolo, amanhã mesmo pedirei a sua alma, e o que será feito de tudo aquilo que você acumulou? Nada contra a posse, nada contra a aquisição. A riqueza pode ser um grande instrumento de benefício social.
Se mais pessoas sensibilizadas, dotadas de recurso financeiro, olhassem a obra do caminho da luz e tudo que se projeta, com certeza a obra permaneceria e cresceria. E com certeza o mundo espiritual está providenciando pessoas novas para investir na obra. É um momento de transição. Dentro em breve a obra recupera-se e vai para a frente, porque a necessidade social é imensa. E a gente não pode esquecer que a Marlene está fora do corpo, mas está ativa. Opa, o que está acontecendo com o meu povo? Vou me movimentar. Dentro em breve as coisas acontecerão. Sofremos quando temos que abrir mão daquilo que estamos apegados, natural. Quando apegados somos mesquinhos, egoístas e não seguimos o fluxo da natureza. Qual é o fluxo da natureza? Tudo é transitório, tudo passa. A dor passa, a saúde está, daqui a pouco vem a doença. As pessoas estão com você, daqui a pouco elas vão. Hoje as pessoas dependem de você, amanhã não dependem mais. Hoje as pessoas estão contigo, mas elas decidem fazer mudanças de vida e querem seguir novos caminhos, novos rumos. Hoje você tem uma aquisição material, mas às vezes por uma imprevidência ou por uma prova e expiação no seu destino, as coisas degringolam, e que por mais que você administre, as coisas escapam de suas mãos. A vida está te castigando, te judiando? Não, a vida está te dando lições, não para você viver desapegado, mas para você aprender virtudes como tolerância, humildade, resignação, desprendimento, aprender a viver com o necessário. Às vezes nós conseguimos coisas através do nosso esforço pessoal e naturalmente a nossa natureza também vai se transformando. O ser humano tem muito disso. Quanto mais ele adquire, mais às vezes ele fica sujeito a se desorientar dos seus valores morais e espirituais. É muito difícil a prova da riqueza, como é muito difícil a prova da pobreza. Mas ambas são necessárias para a nossa experiência evolutiva. A questão é que nós precisamos, como eu disse, olhar o que realmente é natural. O que é natural é que nós somos seres espirituais no corpo, nós não somos corpo. E a vida caminha. E quanto mais desprendido e quanto menos apegado, mais fácil é viver. Quantos suicídios ocorrem quando a pessoa possuía e perde? Tão doentemente apegado, não consegue imaginar a vida sem a posse. Não só de bens materiais, mas de companhia. Uma senhora frequentava a Federação Espírita de São Paulo e algumas vezes eu tive a felicidade de atendê-la na federação, num departamento chamado Departamento de Orientação e Encaminhamento. Ela chegou nesse ambiente triste, mas com olhar revoltado, cheia de ódio, desejando com que o seu ex-marido, que tinha ido embora, morresse de qualquer forma, ela dizia que ele estava consumindo a energia dela e a felicidade dela, que ela não conseguia viver mais, não tinha mais paciência, estava se tornando uma pessoa melancólica, triste, depressiva, porque a pessoa a havia deixado. Aquele miserável, dizia ela, me abandonou, me largou, fiz tanto por ele, dei minha vida por ele. E, obviamente, a gente tem que ter uma palavra elucidativa, evangélica, otimista, positiva. Eu discorri algumas palavras a ela e falei: olha, minha irmã, seja positiva, pense em você, adote um pouco de auto-amor. A pessoa foi, doeu, você está sofrendo, mas faz parte da história, faz parte do seu destino. Você deu o melhor por ele, sinta-se feliz por ter dado o melhor. E assim a gente vai conversando, né? Obviamente que quem está de fora do problema é mais fácil orientar porque quem está dentro, não é? Mas ela acatou e foi fazer assistência espiritual. De vez em quando eu a via na assistência espiritual assim, radiante, olhos mais brilhosos, tal, mas o rostinho mais corado, mas quando ela me via, eu falava: e aí, minha irmã, você está bem? Eu falava: estou muito mal, não estou bem, ainda estou com aquele problema. E acabava a assistência, ela voltava de novo e passava novamente, até um dia em que ela chegou revoltadíssima, dizendo: olha, agora não dá para suportar mais, agora ele tem um filho, um bastardo, uma criança que eu odeio, que eu não posso mais viver de jeito nenhum. Olha, agora eu estou depressiva, perdi o emprego, minha família não quer saber de mim, minhas amigas se afastaram, todo mundo me abandonou, e eu não sei mais o que eu faço da minha vida, não sei mais que solução eu vou ter.
Aí tive a feliz ideia, talvez intuição espiritual, de perguntar a ela há quanto tempo ela estava nesse dilema. Olha, são 12 anos que eu sofro por causa desse homem. 12 anos apegada aos mesmos fatos, ao mesmo homem. A pessoa já tinha vida nova, já tinha família, ela não conseguia se desvincular. Aí então, a natureza humana falou mais alto, né? Então cheguei e falei: minha irmã, você me perdoa, mas a sua estima está onde? O que você está fazendo da sua vida? Falei: você nunca parou para pensar que quando você junta duas pessoas, você tem que ser um inteiro que se junte ao outro inteiro. Não é a metade da laranja, igual o Fábio Júnior canta na canção. E se fosse verdade, ele tinha uma mulher só até hoje. Não é. São dois inteiros. Você tem que entrar inteiro na relação e tem que se juntar e se tornar inteiro. Esse tema, pessoal, ele permite, só nesse assunto, muito o que pensar, para a gente poder recuperar nossa autoestima. Então, depois dessa conversa, ela ficou assustada, que não esperava uma reação, que eu sempre recebi ela com brandura. Não foi duro, fui doce, assim: ai que endurecer-se pelo perder a ternura jamais, não é isso? Fui incisivo. E ela foi embora e nunca mais a vi. Se ela se recuperou, resolveu, não sei o que ela fez da vida dela, mas naquele momento eu vi que o apego era um dilema para a sua vida, era uma tragédia para a vida dela. Vamos lá. O mais fácil de ser detectado é o apego material. Podemos distinguir quando a pessoa tem dificuldade em dividir bens materiais e também em se desfazer daquilo que não é necessário. Para nos desapegarmos da matéria, é preciso entender que não precisamos possuir coisas para alcançarmos a felicidade. Toda vez que você coloca a felicidade em pessoas ou na aquisição de bens materiais, é assim. Uma vez eu vi uma palestra interessante, a pessoa disse assim: olha, despoje-se de tudo, dos bens, de tudo, e deixe na porta de casa lá que eu cuido para vocês. As pessoas acham realmente, ter aquisições novas nos traz alegria para a alma. Mas aquilo não pode se imantar a nossa personalidade como sendo marca registrada de felicidade no mundo. O mundo hoje, principalmente o mundo ainda extremamente consumista, nós somos estimulados no sistema capitalista a consumir a cada minuto. Você adquire um celular agora, daqui 6 meses você já está desesperado por um novo. E a gente tem a sensação de que quando toma posse do celular, que a gente está no top de linha da felicidade social. Não importa se a gente vai morrer pagando ele, não é isso? Estamos no top de linha da felicidade social e que agora nós estamos nos sentindo o máximo socialmente, porque a gente pode mostrar para as pessoas a nossa felicidade. Felicidade é ter amigos verdadeiros. Felicidade é ter amigos verdadeiros. Os aparelhos são importantes na nossa vida porque eles agilizam nossa comunicação, mas eles não podem se transformar marca registrada de felicidade nem de poder de uns sobre os outros. Tem pessoas que matam outras para ter um celular top de linha só para tirar a felicidade do outro. Você já viu o ladrão alguma vez chegar na gente e falar assim, quando ele chega ele diz: perdeu. Aí imediatamente ele fala assim: me dá todos os seus bens. Ele não fala: me dá todos os seus males. Ele quer tudo que você tem de bem porque ele imagina que a felicidade está naquilo que você possui. Então, ter é ótimo, mas o ser é a essência da vida. Todo dia a gente está aprendendo isso. Nós éramos jovens, éramos donos do mundo e donos da agilidade. Nós tínhamos uma força física, uma libido excepcional, mas depois de um certo tempo nós não somos mais jovens, nós precisamos encarar a vida como ela é. Encarar que o corpo envelhece. E o corpo envelhece para a felicidade do ser principal, que é o espírito, para que a gente possa ir embora. Retomar a nossa jornada espiritual, nossos caminhos evolutivos. Mesmo porque a pessoa, às vezes, com muito tempo de vida na matéria, às vezes o mundo espiritual vê a pessoa ali já, está com 91 anos, está com tudo quanto é doença que se poderia ter num corpo, mas a família não quer que vá embora. Ai, vovó não vai embora, ai, bisavó fica, e junta aquela energia, aquela corrente de vibrações em volta da vovó, e ali o mundo espiritual, querendo levar o espírito já para abandonar aquele corpo doente que não serve mais,
desapegar a alma daquele corpo, mas a família apegada agarra o espírito e mantém ele no corpo doente, sempre achando que mais um dia seria importante, mas a pessoa não tem mais condições. Sabe o que o mundo espiritual às vezes faz? Eles vão lá, jogam uma energia vital na doente, no corpo da doente, ela dá uma revitalizada, aí todo mundo relaxa. Ai, tá vendo? Vale as nossas orações. Um vai fazer xixi, outro vai tomar café, até que um grita: ai, a vovó morreu. Eles afastam todo mundo para tirar a desencarnada, que não consegue. O apego é tão grande que ela não consegue ir embora. Ela já está no mérito, e a gente agarrado quer manter ela na Terra por mais para 93, 95, nem que seja em coma. Por favor, o espírito precisa se libertar daquele corpo, não serve mais. Apego às emoções e sentimentos. Estamos ligados aos sentidos físicos, aos desejos de prazer e de felicidade ilusórias. Esse apego está ligado aos vícios e ao apego que temos às pessoas e coisas. Em relação às pessoas que amamos, queremos tê-las sempre ao nosso lado, às vezes sob nosso controle e posse. Nesse caso, o amor se confunde com apego. Pai e mãe adoram dizer assim, né? Meu filho. Mulheres então adoram, meu marido. É marca registrada, não é assim? Que meu? Quem é de quem nessa vida? Nós fazemos parcerias para uma vida, um programa reencarnatório, não é? O controle, às vezes, o mundo está muito difícil, muito problemático, as pessoas estão enfrentando muitos problemas, o mundo está muito complicado, nós corremos muitos riscos. Mas vamos pensar uma coisinha séria. Por que nós não confiamos na educação que damos para os nossos filhos até aquele dia antes deles sair para o primeiro baile? Ou para o primeiro encontro no shopping? Quem disse que os nossos filhos só estão sob os nossos cuidados, não estão sob os cuidados do mundo espiritual? Nós somos instrumentos, agentes daquela encarnação. Nós não somos o centro de controle daquela encarnação. Cedo ou tarde eles precisam seguir seu caminho. É lógico, é triste você pegar um filho de 16 anos, que agora vai fazer um intercâmbio no exterior. Precisa fazer, o mundo está caminhando muito rápido, hoje em dia tem que ter mais idiomas, tem que ter mais novos, hoje tem que ser mestrado, doutorado, tem que seguir adiante, tem que se especializar no que faz, e ele é o momento certo dele plantar na sua vida. Ele não se ausentou, os mortos não se ausentaram, os mortos só mudaram de residência por um tempo, para o qual nós vamos voltar um dia. Eles precisam seguir o caminho deles. Então, o amor às vezes... A gente acha que é amor e às vezes é controle, é apego. E isso, os pais sofrem muito com isso. Sofrem muito. Nós precisamos aprender a confiar na educação que damos. Educa bem, orienta bem. Vigia, acompanha, lógico, tem internet, tem os hackers, tem malandragem de todo tipo, tem pedofilia. Acompanha, segue, mas confia na educação que você deu e libera os seus filhos, sua filha para o mundo. Porque eles terão que cumprir um papel social e espiritual também, na vida pessoal e na vida do planeta Terra, que é formar família, constituir, abrir espaço para novas reencarnações e provavelmente até nós que podemos reencarnar. Já pensaram que a gente pode ser o bisneto de nós mesmos? Não é? A gente cria uma família, mais tarde a gente é bisavó, desencarna, quando vai ver está reencarnando de novo. Era bisavó, virou bisneto, bisneta. É assim que caminha a vida, né? Vamos lá, deixa eu apertar um pouquinho aqui. O apego ao ego, às ideias, conceitos e crenças que fomos adquirindo ou construindo durante a vida. Formamos a nossa personalidade de acordo com aquilo que acreditamos que vai impressionar os outros ou a nós mesmos. Também existe essa preocupação, né? A gente tem que impressionar as pessoas, né? Ideias são boas até um certo ponto. Eu posso, por exemplo, assim, a criança quando tem 7 anos e ainda mama na mãe, é normal? Não é. Era um instinto natural ela mamar para a sobrevivência. Mas depois, com 7 anos, virou paixão. É natural você ter tendências, inclinações patrióticas, inclinações para determinadas áreas, mas, digamos, inclinações patrióticas. Se você for para o radicalismo, para o extremismo da força armada em nome de uma causa, de uma ideologia,
Só se for num país completamente perdido, mas num país como o nosso não justifica a força armada. Isso transformou-se numa paixão doentia. Então a pessoa não abre mão das ideias, não abre mão, ela é apegada a preconceitos, apegado ao racismo, apegada a sentimentos nocivos, ela se agarra naquilo e não quer se libertar. E nós precisamos prestar atenção no que nós geramos dentro da gente em termos de formação de conceitos, de valores, de ideias que nós cultivamos, porque queira ou não, nós somos agentes de transformação social também. Quanto mais público nos tornamos, mais influente também nos tornamos no campo das ideias. E isso torna-se uma coisa de responsabilidade. É assim que a vida caminha, né? Então não podemos acumular e gerar sentimentos. Quer dizer, eu posso... um amigo mostrou uma postura um pouco radical. Os outros amigos todos combateram sua ideia e todos eles agora não são amigos mais desse amigo. Aí ele fechou a mensagem dele no Facebook dizendo assim: olha, dá para se ver que amigo verdadeiro vocês não eram, porque vocês não me deram nem a liberdade de eu expressar minha opinião. Expressou a opinião e o preconceito dos demais, a fixação das ideias, o apego a conceitos, não liberou. Então o mundo hoje está pedindo uma abertura de consciência. Eu não posso mais viver no mundo do preconceito. Temos que respeitar as diferenças, as pessoas que são de modos diferentes de viver do nosso. Precisamos respeitar isso. Vou pular um pouquinho, tá, pessoal? Para nós... Bom, desapego é a habilidade de não apegar-se a algo ou alguém, entendendo a natureza das posses e das relações. Tudo é passageiro, então desapegar-se não é sentir-se abandonado, não é abandonar-se na vida. Gente, a pessoa não quer você. Para que insistir nisso? Ah, mas é o amor da minha vida. Você vai arrumar um amor novo. A pessoa está lá embaixo, está destruída, não quer mais conviver porque a pessoa lhe abandonou. Quando a pessoa toma um banho de autoestima e decide viver e vê que a vida não é só um relacionamento, que a vida dela é progredir em diversos aspectos, gerar benefícios a si mesma e aos outros, ela naturalmente, ela vai ver que se o outro foi, ou a outra foi, e insistentemente não quer voltar, você está na vantagem. Ou alguém quer uma pessoa do seu lado só para dizer que ama sem que o outro te ame. Quantos relacionamentos nascem de forma doentia? A pessoa não se sente um inteiro, arruma uma pessoa que lhe lisonjeia o ego, mas que vai adquirindo poder sobre ela, um autoritarismo, um controle sobre a pessoa. A pessoa perde a sua individualidade para viver em função da energia do outro, do poder do outro sobre si, para não se sentir sozinha nem abandonada. E de repente, desculpa, um traste desse vai embora? Vai com Jesus. Dói agora, mas depois não vai doer mais. Para que sustentar um relacionamento desse? Quando você toma um banho de autoestima e fala: olha, só de revolta vou mostrar para essa pessoa quem eu sou. A mulher gosta disso, né? Vou mostrar para o outro quem eu sou. Me desprezou? Então tá bom. A pessoa toma um banho de autoestima, dá uma ajeitadinha na roupa, passa um batonzinho, vai no cabeleireiro, dá uma ajeitada e vai para o shopping todo irradiante. De repente, o que você era uma pessoa completamente anônima, que ninguém te via, um homem, uma mulher, as pessoas começam a te ver, porque você está irradiando energia própria, a luz. E as pessoas começam a ver sua luz e se interessam pela sua luz. E o amor que você tinha para dar para o outro, que não quer mais, você vai dar para uma outra pessoa que vai valorizar às vezes o seu relacionamento e você vai ser extremamente feliz. Não vale a pena viver de coisas que não dão para a gente sustentar. Então, desapego é aprender a ir se desligando. É a diferença que marca ter posse de algo a ser possuído por algo. Você tem as coisas ou as coisas te têm? Elas são a marca da sua personalidade ou você tem aquilo como um meio, recurso, benefício do seu trabalho, da sua posse? As pessoas estão com você, elas te têm ou você tem elas? Você é senhor de si ou as pessoas são senhor de você? É importante a gente pensar nisso sempre, né? Sintomas dos apegados, né? Geralmente o apegado é uma pessoa ansiosa, pode chegar na fobia, na depressão, pode ter medo de viver, medo de perder. É terrível, né? Porque até um certo ponto, quando você controla, está maravilhoso, mas quando você vai perdendo o controle da situação, o desespero bate rápido.
E aí você precisa se sentir alguém para lidar com a situação. Você tinha um emprego, perdeu o emprego, você achava que era peça-chave no emprego, e o chefe tirou você e colocou uma outra pessoa mais jovem no emprego. Mas isso é coisa demoníaca, é coisa da sombra, que movimentou energia contra mim. Mas Deus está no leme, o teu protetor está no leme. Com Deus é assim, alguém tira um, Deus te dá dois. Retempera a alma, preenche o vazio existencial, alimente-se para se sentir o inteiro, e vai à luta. Talvez não seja um emprego igual, mas quem sabe dali surgem outros novos. Tudo que você planta exaustivamente no bem, com otimismo, com galardia, com coragem, cedo ou tarde se transforma em benefício para você. A vida é generosa conosco, mas quando nós nos agarramos e achamos que aquilo é o centro de convergência da nossa felicidade, a vida está nos convidando a fazer mudança, porque não é o centro de convergência. O centro de convergência da felicidade está dentro da gente e não fora da gente. Desapegar é preservar a alma, livre das coisas exteriores, libertando-se das imperfeições e do ódio. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia no centro espírita, não é? Vou pular também isso, tá, pessoal? Porque eu preciso prosseguir e passar um videozinho. Kardec dizendo: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Às vezes o egoísmo nos cega, e o apego excessivo nos transforma egoístas, ególatras, egocêntricos, e nós não conseguimos enxergar o mundo que estamos vivendo. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém, já dizia Paulo de Tarso para nós. Não colecione coisas, colecione momentos. Tudo vem com um propósito e vai por uma razão. Vai. Tem que se desapegar? Vai. Se der medo, vai com medo mesmo. Vença. Toda a sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Só quem pratica o desapego pode se declarar verdadeiramente livre. Só para a gente fechar os pensamentos. Quando não compreendemos a dor, ela nos deslacera. Quando entendemos seus fins, ela nos aperfeiçoa. Às vezes desapegar-se dói muito, mas ela vai nos aperfeiçoar. E eu desafio qualquer pessoa aqui que diga assim: olha, passei por um momento de desapego obrigatório, e que no final da jornada eu não aprendi nada, não cresci e não dei a volta por cima. Cedo ou tarde você vai dar a volta por cima e a vida vai te deixar alguma lição. No momento que está acontecendo, nós não enxergamos, mas oremos mais, façamos uma assistência espiritual, sejamos humildes, vamos para a introspecção, não para o desespero. Aguarde no tempo de Deus, que você vai colher belas lições da vida através dos desapegos que a vida te convida para o seu crescimento. Quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. A escolha é sempre sua. Não é? A senhora que eu comentei com vocês estava há 12 anos guardando a mágoa e o ressentimento e não perdoava, não é? Na vida não se trata de esperar a tempestade passar, mas de aprender a dançar na chuva. Se a vida lhe der motivos para desistir, dê a ela razões para continuar. Os maiores perigos não estão no futuro, mas no apego ao passado. O futuro não é complicado para nós, o passado pode nos escravizar. Sabe aquela coisa? A pessoa viveu 40 anos, minha mãe viveu 43 anos na mesma casa. E ela era extremamente apegada a cada pedacinho, a cada plantinha, até as formiguinhas, ela sabia até, só faltava dar nome às formigas. Tudo ela tinha apego. Um dia nós decidimos que ela não podia viver mais na região que ela estava, porque estava se tornando muito perigoso. Morando sozinha, né? Agora está com 75 anos. Aí nós fomos procurar lugares, até que arrumamos um em Sorocaba para ela ir. Para fazer a mudança com a mamãe foi sob lágrimas, cada gota. Ela queria levar as plantas, queria levar tudo que tinha, né? Parte das plantas nós conseguimos levar, parte não dava mais. Hoje ela está morando num outro local, em Sorocaba,
E se perguntar para minha mãe do passado e perguntar para ela da casa anterior, ela lembra e tem até um sentimento de raiva consigo mesma, de imaginar que ela vivia tão apegada e que depois que ela se desprendeu, ela está muito mais feliz. Ela está numa vida nova, ambiente novo, pessoas novas, numa casa nova. Os filhos estão mais próximos, porque ela estava muito isolada. Muita coisa boa aconteceu em sua vida e hoje ela admite que o apego estava virando uma doença na sua vida. As pessoas mais idosas têm tendência realmente a se apegarem. A gente já entrou numa fase de relaxamento, aposentou, e a gente quer sossego no ambiente em que nos encontramos. Natural, mas tem hora que nós precisamos fazer mudanças, e essas mudanças pedem decisão. Nós temos que pensar que vamos mudar para melhor, que aquilo vai ser bom para nós. Como foi no caso de minha mãe, foi bem melhor para ela. Existe pelo menos um lugar no universo que podemos melhorar, nós mesmos. Sempre podemos nos melhorar. Recomeço é um privilégio sublime do homem de vontade. Todo dia nós estamos renovando a nossa vida. Já notou que nem um dia é igual ao outro? Ninguém consegue ver o mesmo rio, já diziam os filósofos, do mesmo jeito que viu no dia anterior. Porque as águas que passaram, passaram. Os detritos que vieram junto, vieram. Os peixes que estavam no lugar mudou, então mudou. Não é? Até as pessoas, se você fotografar o mesmo lugar todos os dias, né, você vai notar depois de um certo tempo, numa observação acurada, que a foto, no geral, parece ser igual, mas sempre tem um nuance novo, alguma coisa que está diferente. Tudo muda, tudo caminha para a mudança, né? Se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. Se você vai mudar, se você vai se desapegar, compadeça-se de si mesmo. Tenha compaixão de si, admita que você precisa mudar, ame-se, goste-se, tenha compaixão de si. É um amor por si mesmo em profundidade, para você poder fazer as mudanças que você precisa. Fernando Pessoa. Praticando o desapego, sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistimos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos que já se acabaram. As coisas passam, e o melhor que podemos fazer é deixar que elas possam ir embora. Deixar ir embora, soltar-se, desprender-se. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo, o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época que podia viver sem aquilo. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Encerrando ciclos, não por incapacidade, por causa do orgulho ou da soberba, mas simplesmente porque aquilo não se encaixa mais em sua vida. Feche a porta, mude o disco, sacuda a poeira. Quando um dia você decidir pôr um ponto final naquilo que não mais te acrescenta, que esteja bem certo disto, para que possa ir em frente e ir embora de vez. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo, é dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo que não tem feito bem, que não tem te feito bem, daquilo que já não tem nenhum valor, e siga novos rumos, desvende novos mundos. A vida não espera, o tempo não perdoa, e a esperança é sempre a última a te deixar. Então, recomece, desapegue-se. Ser livre não tem preço. Chico Xavier. Tudo tem o seu apogeu e seu declínio. É natural que sim seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. E um videozinho que fala de filantropia, mas fala de apego e desapego também.